Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez por aqui para a gente poder deixar o nosso devocional Luz do Dia. Devocional este que nós trazemos todos os dias uma série da Palavra de Deus para que você possa ser abençoados, abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o nosso devocional de hoje. Nosso devocional de hoje está no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 49, aonde a palavra de Deus diz assim: E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tudo aquilo que pretendermos fazer para Deus depende da manifestação do Espírito Santo através da nossa vida. Os recursos humanos, seja o desejo, a determinação, os talentos próprios, são necessários, mas não são suficientes. Por isso, Jesus providenciou a vinda do seu Santo Espírito para habitar, para morar cada um de nós, para revestir-nos com o seu poder, trazendo-nos a unção, a graça e os dons necessários para podermos realizar aquilo que em seu projeto divino foi estabelecido para cada um de nós. Assim, agindo por meio do poder de Deus, trazido do alto pelo Espírito Santo, podemos realizar as obras de Deus na certeza de obtermos sucesso e os resultados desejados em conversão de almas, curas, libertação, restauração e bênçãos. Amém, pessoal? No nosso devocional de hoje, estamos aprendendo que Deus ele deixou o teu Espírito para que todos aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, eles têm o poder de Deus, o Espírito Santo. Porque o que convence o homem do pecado, da maldade, do mundo, de todas as coisas, é a palavra de Deus. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, quando aquela pessoa ouve o evangelho do Senhor Jesus e ele aceita Jesus, é porque ele foi comovido pela palavra de Deus. Ele foi convencido pelo Espírito Santo. Ele foi convencido agora que a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas de pessoas que não conhecem a Jesus ainda. E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revertidos do poder do alto. O que Jesus quer dizer? Para o povo estar se preparando, porque Deus ia mandar o Espírito Santo, é o Consolador, a unção, que quando a pessoa canta, que quando a pessoa prega, que quando a pessoa ministra, que quando a pessoa faz a obra de missões em todo o mundo, em toda a terra, então aquela pessoa tem a unção do Espírito Santo. Para que o evangelho possa ser pregado, é preciso que a pessoa tenha o Espírito de Deus na sua vida. Porque se o Espírito de Deus não tiver naquela vida, então nada acontece. Por isso que nós não devemos nos exaltar, porque somos algo na obra de Deus. Nós não devemos bater no peito e dizer que nós somos melhor do que cada pessoa. Não. Nós somos simplesmente instrumento de Deus na terra. Instrumento esse que Deus usa na sua obra, que Deus usa para pregar o evangelho da salvação, para anunciar o evangelho do reino, para que almas possam ser salvas. Porque quando nós pregamos o evangelho, a função do evangelho é salvação de almas, não é para a nossa glória. Assim como Jesus te salvou, como Jesus me salvou, como Jesus nos salvou e tem salvado vidas ao redor do mundo, assim também esse evangelho, aonde ele é pregado, aonde ele é divulgado, e uma alma aceita o Senhor Jesus Cristo, então tudo o que foi feito ali foi feito para o reino de Deus, para que almas possam entregar as suas vidas para Jesus. Tudo aquilo que pretendemos fazer para Deus
depende da manifestação do Espírito Santo através da nossa vida. Isso é uma verdade. Nós dependemos de Deus para falar do Senhor. Nós dependemos de Deus, do Espírito Santo, para divulgar a palavra do Senhor Jesus, para divulgar o Evangelho da salvação. Então, quando nós falamos da palavra de Deus para uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, ou aquela pessoa está desviada do caminho de Deus, aquela pessoa, então, ela é transformada pelo Evangelho. Ela é transformada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que convence o homem do pecado. A palavra de Deus é que convence o ser humano do pecado. Então a palavra não é minha, a palavra não é de ninguém, a palavra é de Deus. O Evangelho é do reino de Deus. O que nós pregamos é o reino de Deus na terra. Pregamos o reino de Deus para o homem, para a mulher que ainda precisa conhecer Jesus, para que ele possa aceitar Jesus, entregar sua vida para Cristo e ser salvo, porque o reino de Deus, ele precisa ser divulgado. Então, eu lhes envio a promessa do Pai, mas fiquem na cidade até seres revestidos do poder do alto. E olha só, assim agindo por meio do poder de Deus, trazido do alto pelo Espírito Santo, podemos realizar as obras de Deus na certeza de obtermos sucesso e os resultados desejados em conversão de almas, curas e libertação, restauração de bênçãos. Então é para isso que o Evangelho é pregado, para salvação de almas, de cura, de libertação de pessoas que precisam ser salvos por Jesus. Amém? No nosso devocional de hoje, nós aprendemos que nós temos que ter o Espírito de Deus para pregar a sua palavra. Amém? Nosso devocional fica por aqui. Ele volta amanhã com mais uma edição da Palavra de Deus. A todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá, gente. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Uai, seu app de vídeos curtos.